Boa noite, pessoal. Nós vamos falar mais um pouco aqui. Nessa noite eu vou aproveitar porque ontem nós perdemos o sinal. Quando o apóstolo estava preparando para falar aqui um tema, o qual é importante, nós percebemos que o Facebook estava derrubando as lives novas que estavam entrando. Fui pesquisar por causa da sobrecarga que estava havendo. Muita gente no online, muitas pessoas online ao mesmo tempo. Então, por causa disso, nós não conseguimos voltar ontem online. Inclusive, eu até percebi que alguns vídeos tinham se perdido. Então eu quero já deixar aqui. Eu já quero deixar aqui mais próximo hoje, para nós termos um pouco mais de tempo, de espaço, para que a gente também tenha condição de não perder hoje aqui a explicação que o apóstolo trará para nós. Aquilo que ele trará para nós hoje é importante nós termos a responsabilidade de passarmos aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos entendendo, sentindo, para todos aqueles que estão participando. E antes de eu falar de alguma coisa aqui bem rápido, até que nós tenhamos aqui a presença dele, ou seja, a participação dele, eu queria falar para algumas pessoas que estão chegando agora, que estão entendendo um pouco da visão do reino, algumas pessoas que estão entrando em alguns grupos do Zap, alguns grupos do reino, e não têm ainda entendimento do que se trata o movimento do reino, ou não tem nenhum movimento ainda do que se trata aquilo que nós estamos falando. Então eu quero dizer para você, se você for convidado, ou você está no link para entrar nos grupos do reino, por favor, ao entrar, aguarde, tenha paciência e tenha postura também de pessoa pelo menos cristã, porque tem muitas pessoas que entram em grupos e fica parecendo, eu fico, povo de Deus, eu fico perplexo de ver uma situação como essa que nós estamos vivendo em plena crise, pandemia no mundo inteiro, pessoas cristãs que ainda se comportam dentro de fóruns ou até mesmo quando a gente convida para grupos de uma forma totalmente infantil. Eu fico pensando como que Deus tem paciência de lidar com pessoas que carregam um nome tão sério, que é ser cristão, ou carregar a responsabilidade de representar o povo de Deus, com comportamentos de pessoas que não é nem do mundo, crianças infantis, pessoas que entram num grupo para ficar perguntando que idade a pessoa tem, entra nos grupos para ficar perguntando aonde mora, mandando florzinha. Pelo amor de Deus, gente, nós vamos entrar num processo de separação de joio e trigo. Paulo fala que somente os nobres entrarão no reino de Deus. Então, por favor, vamos ser mais maduros. Estou fazendo aqui essa live, essa introdução, para falar para as pessoas que vão entrar, para que elas tenham um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de comprometimento com aquilo que nós estamos de graça oferecendo, e também para que seja, pessoas com mais responsabilidade espiritual. Eu sei que muitas pessoas acham que qualquer grupo de estudo é coisa comum de ficar mandando vídeos, mandando músicas. Então, por favor, lá nos grupos que você for entrar, quem estiver ouvindo essa live ou participa de algum grupo já, os grupos veteranos já sabem que o comportamento, quer dizer, as regras nossas são essas. Entrou no grupo, fica de bico calado, escute os estudos, veja as lives agora, tire as dúvidas no inbox. Grupos do reino não é lugar para ficar mandando cartãozinho, para mandando coraçãozinho, ursinho carinhoso, ficar mandando esse monte de coisa que não edifica e que a gente está cansado de ver a nossa timeline do Facebook abarrotada de coisas que não precisam. Nós não precisamos disso nos grupos do reino. Então é seletivo sim. Se você quiser participar, vai ser bem-vindo, vai ser edificante, vai aprender, mas por favor não entre e não use o link dos grupos para entrar, para fazer baderna, ou para achar que aqui é uma coisa lá
daqueles negócios lá sem beira e sem eira e sem porteira, porque eu vou remover, os administradores vão remover, e nós não vamos aturar esse tipo de indisciplina dentro dos grupos. Sobretudo politicagem também, alguns membros ficam muito frívolos, né? Usando deste momento aí dessa pandemia no mundo, desse caos que abarca o mundo inteiro, para poder fazer palco de politicagem também. Eu quero voltar a frisar aqui, eu não uso as redes sociais, eu não uso o Facebook, eu não uso os meus grupos de estudo para fazer política. Então, se você é reinista e tem feito isso, por favor, reconsidere, mude seus hábitos, porque nós estamos diante de juízo de Deus, de transformação da nação. Deus, ele sim usa as pessoas, ele usou já alguns líderes, aí, como todo mundo sabe que ele usou, ele usa as pessoas para levantar, para derrubar, para fazer as obras dele, mas esse momento é um momento de nós entendermos o que ele está fazendo em nível de nação, de nação e nível de globo, de mundo, de continentes ou de terra. Então é um momento que toda a terra está parada, é um momento que todas as nações estão dentro de casa. O confinamento, ou seja, a quarentena, está acontecendo ao redor de todo o planeta, em todos os lugares, desde Guatemala até a França, Rússia, todos os lugares. E assim, existem, claro, óbvio, que alguns países estão tomando medidas diferentes uns dos outros, mas isso também não é o papel nosso de reinício de cristão palpitar. O nosso papel é dizer que Deus está fazendo alguma coisa e nós precisamos descobrir, já sabemos o que é e precisamos propagar isso, ok? Então permaneçam ligados naquilo que nós iremos falar esta noite. Então, Mário, eu vou segurar um pouco a live aqui para que a gente não perca, como ontem, espaço e lugar, porque infelizmente, quando a gente estava programando ontem para fazer a live, eu estava dizendo há pouco agora, nós perdemos sinal, e eu pesquisei, falei com pessoas que de dentro do funcionamento das redes, e disseram que esse bug está acontecendo, e aconteceu ontem, está acontecendo nos horários de pico, ou seja, nos horários nobres, porque as pessoas, obviamente, elas estão ocupando aí todo o espaço que existe aí dos sites hospedeiros, de todas as empresas aí que estão aí, que eles pagam por isso, tem um custo para poder aguentar tanta gente online ao mesmo tempo. Então foi por isso que a live do apóstolo ontem não aconteceu, mas foi por questão técnica. Nós ficamos uma hora mais ou menos sem nenhum vídeo no Facebook, algumas contas, né, não foram todas, porque é por isso que o congestionamento aconteceu, e por isso que eu estou entrando aqui mais cedo para segurar um pouco, para ver se a gente consegue depois trazer aqui o apóstolo para falar um pouco mais e aquilo que ele haveria de falar ontem, ok? Então esse foi o meu primeiro recado aí, e eu gostaria de aproveitar que nós estamos mais uma vez aqui online e pedir para que todos os reinistas mantenham o hábito de estudar, ler a palavra, orar e ficar em paz, porque nós estamos num momento que Deus está nos guardando, Deus colocou a nuvem dele sobre as nossas vidas, Deus já nos selou, nos deu uma ordenança, então não precisa ninguém ficar angustiado, ninguém ficar preocupado. O nosso comportamento de povo de Deus não é esse do medo. É claro que existe o temor, precisamos respeitar a ordem das coisas que estão acontecendo, mas nós não podemos perder de forma nenhuma a nossa noite de sono, a nossa preocupação, quer dizer, a nossa confiança, e dar lugar à preocupação demasiada. A Bíblia fala que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O monte de Sião, todos sabem que é o povo do reino, é os cidadãos do reino, então nós não podemos nos abalar, nós permaneceremos firmes para sempre. Se alguém aí tem algum sintoma, teve algum sintoma, como qualquer outra gripe, fique em paz, fique em vigilância, fique em casa, porque nenhum mal sobrevirá de maneira espantosa na tua vida. Deus, ele nos traz todos os dias para a verdade, para o compromisso da palavra dele. Então nós não podemos, por favor, viver como qualquer outra gente, porque nós temos a responsabilidade de sermos mais firmes e mais confiantes,
E, além disso, nós temos que passar aí a mensagem que é necessária para que o povo se alimente neste momento. Então, eu gostaria já dados esses recados, eu gostaria de falar aqui para que todos saibam de uma vez sobre a nossa Páscoa. A Páscoa acontece todas as sextas-feiras de feriado de Semana Santa, todo ano, é uma santa convocação. Para quem não entendeu, no dia que nós fizemos a live, que o apóstolo estava junto, que fizemos a consagração do suco de uva, para fazer ali um ato simbólico, como sendo o sangue de Cristo para proteger a nossa vida e a nossa testa, quando nós fizemos isso, nós avisamos, parece que muitas pessoas não entenderam, mas nós avisamos que aquela Páscoa, aquele negócio que estava sendo feito ali, estava substituindo a Páscoa do dia 10. Então muitas pessoas estão perguntando nos grupos, nas redes sociais aí, se vai haver a Páscoa de sexta-feira. Não, não vai haver. A Páscoa nossa dos reinistas foi antecipada, não antecipada no sentido de data, porque nós não trabalhamos com data, mas foi antecipada no sentido de obediência, de atitude, de nos blindar e termos uma reverência diante daquilo que estava chegando e chegou aí para ficar e está aí ainda no meio de todo o planeta, de todo o mundo. Então a nossa Páscoa foi aquela. Se você perdeu, não ministrou ainda o suco de uva molhado no algodão na sua testa, faça isso, porque foi um mandado de Deus para nossas vidas. Por favor, não seja relaxado, nem desleixado. E volto a dizer às pessoas que já fizeram isso e crê nisso, passe para as pessoas, para a sua família, porque isso também é um comportamento de quem quer aí ajudar de uma forma espiritual, porque eu creio que seja também uma das medidas que precisam ser respeitadas e priorizadas neste momento, porque nós temos que seguir a pisada de Deus, a orientação de Deus, porque afinal de contas, volto a dizer, nós não somos qualquer gente, nós somos um povo que andamos na diretriz de Deus. Então não haverá Páscoa dia 10, está cancelado em todos os lugares, e volto a dizer, quem segue as doutrinas do reino precisa seguir as doutrinas que são faladas aqui pela direção. Por quê? Porque nós estamos sendo orientados, então, por favor, não crie situações ao redor dos movimentos, para que você também não seja pego aí, repreendido de coisas que pode virar doutrinas, especulações de pontos de vistas pessoais aí. Então, por favor, vamos seguir as santas convocações de Deus, porque elas são simples, e nós estamos aí seguindo isso. Já me perguntaram, já vieram me perguntar se vai haver Sukkot esse ano, porque até as Olimpíadas foram canceladas. Veja bem, as Olimpíadas é agora, né, no mês de julho, as delegações cancelaram grandes eventos, até porque os esportistas não podem nem treinar, sair para treinar nos estádios, não estão conseguindo se concentrar para treinamentos. E se houver qualquer alongamento ou lei restritiva para que isso não ocorra, obviamente nós iremos cancelar, porque isso preza o estatuto, inclusive municipal da nossa cidade, que nós estamos obedecendo. Agora, se nada tiver acontecendo daqui a um mês, se tudo voltar à normalidade, nós iremos fazer sim. E como eu disse para você, Deus irá nos honrar, até porque nós estamos com um tema muito importante, um tema que está trazendo aí muita coerência para esse momento, sobretudo no Brasil. Ok? Então esses são os recados importantes que nós estamos dando. E a oração, não esqueça de manter o seu foco na oração no dia a dia, aonde você estiver, na sua casa. Pode continuar orando, pode continuar fazendo aí o que você tem que fazer, porque nós vamos estabelecer este concerto com Deus diariamente, de estarmos atentos para as coisas que Ele está falando, estarmos atentos para as coisas que Ele está dizendo. Agora, para você que está ouvindo o movimento do reino nasceu de um chamado de Deus, ou seja, não é nem só um movimento, não chamamos isso de movimento, de visão, mas é um chamado de Deus aqui no centro do Brasil, onde Deus chamou para nós estarmos de pé diante da nação, porque coisas aconteceriam e muitas coisas seriam cumpridas
São muitas e centenas e dezenas de profecias que estão aí na coleção de quem nos acompanha há muitos meses e anos. Então, nós somos povos que viemos e somos cristãos, viemos do cristianismo, viemos do evangelho e estamos usando a palavra de Deus e as revelações que ele nos trouxe, que foi um acampamento de 8 meses que recebemos essas revelações lá no mato, num confinamento de mais de 25 pessoas em 1993. Então, para você que está ouvindo, permaneça, porque tem fundamento, tem muitas coisas a serem ditas e compreendidas. Não perca a oportunidade de ser visitado por Deus num momento tão importante como esse. E volto a dizer, Deus ele não quer compromisso com gente mimimi. Acabei de falar em 2 grupos, pessoas mimimi não ficarão no reino de Deus. Quem não tiver seriedade, compromisso, inteligência para poder pensar, fugir de todo o sistema religioso, ou de toda a demagogia e de toda a futilidade, não terá aliança com Deus e será fortemente abatido nos próximos tempos, porque Deus está chamando um povo comprometido. A igreja de Deus ela não pode passar vergonha, e eu estou vendo muitas pessoas passar vergonha na internet, porque não seguem uma direção de Deus, não tem uma diretriz, não tem fundamento, não tem raiz, e aí toda semana, todo mês, a cada 6 meses, muda de opinião. Então o povo reinista não muda de opinião, eles têm uma direção de Deus. Deus ele nos dá diretrizes para ser seguidas. E além disso, eu quero dizer uma coisa para você, Deus sempre esteve do lado, sim, dos mais fracos, dos mais pobres. Deus sempre esteve, sim, do lado das pessoas mais humildes. Ele esteve, sim, sempre do lado das pessoas que são grandiosas do coração, ou seja, pessoas que têm um coração vermelho, pessoas que têm facilidade de perdoar, de pensar no próximo, de amar no próximo, que pensam mais no amor, que são altruístas, que querem a justiça, que não aceitam a injustiça, as pessoas que não são hipócritas, porque existe muita gente usando etiqueta de falso moralismo por aí, sobretudo evangélicos em palcos de igrejas, pregando moralismo, pregando um falso cristianismo, mas, no entanto, são pessoas que estão continuamente com discursos de ira, de arrogância, de orgulho, pessoas que não têm um senso cristão de serem pelo menos parecidas com Cristo. E eu te pergunto, se Jesus estivesse vivendo hoje na Terra, aqui no Brasil, ou seja lá onde for, com quem ele andaria? Qual é o discurso que ele teria? Você acha que Jesus estaria andando com qual personalidade ou com qual liderança? Qual pessoa que teria mais capacidade de ser parecido, ou andar com Cristo, ou ter paciência com as pessoas, ou ter amor pelas pessoas, ou cuidar dos pobres? Então, eu quero que você tenha uma visão evangélica, com base no Evangelho, para você ter um rumo e quebrar seu coração e chegar mais perto de Deus, porque isso é o que Deus está fazendo, e isto é o que Ele permanecerá fazendo no meio do seu povo. O Brasil é detentor de uma grande promessa, não fique desesperado, não vai acontecer grandes carnificinas aqui no Brasil nesse momento, porque Deus ele colocou os anjos dele, que sinceramente vai acontecer algumas coisas, mas Deus ele está tomando, no sentido de tomar as rédeas novamente do país, e ele também vai fazer algumas mudanças políticas aí, ele vai fazer algumas mudanças também nos discursos das pessoas. Deus está também, claro, de uma certa forma, as doenças estão aí, essa praga ela está matando milhares de pessoas, né? Graças a Deus milhões ainda não, mas está morrendo muita gente sim, não vamos menosprezar algo que Deus enviou. Está lá na Espanha só essa noite, só hoje, né? Morreu aí mais de 700 pessoas, na Espanha também. Então é um caso sério, está acontecendo coisas que nós devemos levar mais a sério. Por favor, acredite que tudo isso é um juízo de Deus, está acontecendo coisas difíceis, nós devemos nos emudecer e trazer um recado de arrependimento, porque dentro da Bíblia, quando essas coisas aconteciam, os profetas e os homens de Deus, eles traziam um recado de arrependimento, de quebrantamento, pedindo às pessoas que se arrependam. Porque quando Deus faz isso, Ele envia pessoas para dizerem que Ele quer falar alguma coisa. Então sempre foi assim, sempre vai ser assim, não muda seu discurso, por favor, não envergonha o povo de Lisdeia, ou seja, não envergonha o povo de Deus, não envergonha o povo, os anjos, não envergonha o Espírito Santo de Deus, não envergonha o próprio Cristo, porque você é reinista, você é cristão, você foi chamado para isso, ok? Então,
Fique firme porque Deus está no propósito. Deus está todos os dias chamando pessoas para compreender isso que está acontecendo. Nós viemos lá das igrejas evangélicas, católicas, tivemos aí muitos anos de aprendizado, que Cristo salva, que Cristo cura. Isso é verdade, porque realmente nós somos fruto do evangelho de missões antigas, mas a Bíblia é clara que Deus sempre mudou de dispensação, Ele mudou a dispensação das épocas, dos povos. Então Deus ele sempre chamou o povo para algo novo, para um tempo novo. E se você não compreender isso, não aceitar a visitação de Deus, às vezes Deus usa um amigo seu, às vezes Deus usa uma pessoa que entra dentro da sua casa para falar sobre o reino, e você não compreende, você não presta atenção, então preste a partir de hoje. Foi avisado, para quem acompanha a visão do reino, sabe que foi avisado que essas coisas aconteceriam, que a Europa seria punida, sabe que essas coisas aconteceriam, sabe que a Ásia seria punida de uma forma mais gigantesca. Então, por favor, leve muito a sério isso, porque nós não temos nenhum compromisso com política nesse momento, não temos nenhum compromisso com denominação neste momento. Por favor, não é o arrebatamento da igreja que está acontecendo, não existe esse negócio de arrebatamento para arrancar o povo daqui. Não, Deus está fazendo uma justiça, Ele vai colocar a igreja poderosa na terra. A Bíblia diz lá nós já falamos nas lives passadas, que Ele vai colocar um povo justo nesta terra, vai dominar as nações através de uma igreja poderosa, Ele vai levantar e vai envergonhar. Está escrito que as nações virão para ver o que aconteceu, e a justiça vai sair da Nova Jerusalém, do novo Sião. Então existe algo novo para acontecer. A Bíblia diz também que Jesus, eu falei ontem na live de ontem, que Ele vai sentar no trono dele para poder fazer juízo, colocar um povo de um lado e um povo do outro, vai separar os povos. Não fique pensando que é apenas esse movimento cristão, esse movimento aí de mimimi, de ir para a igreja todo dia, aquele rito, porque isso já ficou defasado. A partir de agora, muitas pessoas irão sair das igrejas, das religiões, porque não vão encontrar resposta para o que vai começar a acontecer. As pessoas vão ficar atônitas, preocupadas, mas o Espírito Santo de Deus vai cuidar de cada um. Então você que trabalha, que é empresário, você que está no Brasil, ouça esse recado. Tudo isso vai passar. Deus vai levantar um movimento que vai cuidar das finanças do Brasil, que vai cuidar de tudo o que precisa ser cuidado, porque o Brasil é um país de promessa. Porém, isso que está acontecendo é um caos. Deus está chacoalhando o mundo para prestar atenção na palavra dele. E você vê artistas aí, pessoas que nunca deram ouvidos às coisas de Deus, agora estão ouvindo, estão postando. Então, dessa forma, como eu sempre falo, que Deus chacoalha, né? Ou Ele faz com as nações e com as pessoas para elas darem mais valor às coisas de Deus. Você pode ter sua diversão, você pode ter aí a sua vida, mas presta atenção de uma coisa. Paulo fala que o que vivifica é o Espírito, que a carne para nada vale, é que o Espírito que vivifica. Isso aqui que estamos fazendo agora é o Espírito vivificado, fazendo com que as pessoas percam medo, que o medo vem da carne, perca também aquela sensação ou aquela religiosidade de que nós não temos, as pessoas não têm autoridade. Tem sim, desde que o mundo existe, Deus levantou pessoas para poder dirigir o mundo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi liderada por homens cheios do Espírito Santo, reis, profetas, pessoas que ficaram confinadas em cavernas, em lugares e arrebatadas, ou foram chamadas em frentes de grandes exércitos, frentes de guerras, frentes de grandes batalhas, cativeiros, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, pessoas que foram levadas por Deus para fazer frente de coragem e audácia, para manter um povo na terra e não se sucumbir ou morrer debaixo da religiosidade, que vocês sabem que para nada vale. E está aí as respostas que nós estamos vendo aí. Um país que diz que é laico, que é cristão, em nenhum momento nós percebemos que as pessoas usam o nome de Deus. A gente não vê nenhum político, nenhum secretário da saúde, a gente não vê nenhum ministro, a gente não vê nenhum governador, a gente não vê prefeito, a gente não vê presidente, a gente não vê ninguém
usando o nome de Deus, fazendo menção ao nome do Senhor. Mas que liderança do inferno são essas que não usam o nome de Deus para poder acalmar a civilização? A gente não vê as pessoas sendo usadas. O que custa um líder político, o que custa um empresário, o que custa um artista parar para dizer que isso é Deus que tem que fazer, Deus que tem que nos ajudar, temos que tomar as medidas, temos sim que fazer o que tem que ser feito, mas tem que ser falado também o nome de Deus. Então isso é muito sério. E a vocês, pastores, que estão aí abrindo live agora, que não abria, ficava só nas igrejas pedindo dinheiro, fazendo campanha, então, por favor, tenham um discurso eloquente, faça o favor de fazer direito, porque está escrito em Ezequiel, capítulo 34, que ele vai arrebatar as ovelhas da mão de vocês, lobos. Lobo, quem é lobo? Jesus e todos os profetas disseram que a casa de Israel, o povo de Deus, estava repleto de líderes lobos, pessoas que só pensam em dinheiro, só pensam em fama, só pensam em poder, só pensam em política e não tem um maná, uma comida para dar ao povo que necessita, que tem fome de justiça ou que quer uma resposta para momentos como esse. Então, esse é o meu recado que eu estou dando aqui agora. E não adianta nós falarmos sobre isso, escutarmos e crermos nisso, se nós não trouxermos as pessoas para ouvir isso. Então, linka aí o seu amigo, pode linkar, não tem vergonha. Estamos aqui falando em nome do Senhor. E a verdade, quando ela é falada, ela tem temor, ela tem autoridade. Pode sim compartilhar, porque nós não devemos nada. O que nós devemos, na verdade, é para Deus. Devemos a Ele a responsabilidade de proclamar a verdade, de falar o que está acontecendo, que os anjos estão sobre a terra, que as pessoas não estão achando saída. Isso vem do céu, porque a Bíblia fala e relata que todo cataclisma que aconteceu no céu ou debaixo do céu foi enviado por Deus, foi administrado por anjos. Então tem uma responsabilidade sim, os líderes, os pastores, as pessoas cristãs têm responsabilidade de falar e de dar resposta às pessoas. Quem não tiver e não quiser, por favor, pode se retirar, porque você vai ser minoria daqui a um tempo, porque Deus vai levantar um exército glorioso para falar a verdade e para usar de responsabilidade dentro da palavra para acalmar os corações. E está escrito que quando ele viesse assombrar a terra com seus santos anjos, então ele acamparia ao redor do monte santo dele, do povo dele, e ele guardaria o povo do mal, porque bem-aventurado é aqueles que são guardados e se vestem das vestes santas, e porque não provarão do dano que haverá quando Deus vier assombrar a terra. Então está escrito que quando ele viesse montado no cavalo branco, está lá em Apocalipse, ele viria escrito na coxa, Rei dos Reis, e saiu para vencer. E diz a palavra que então foi dita uma grande voz no céu dizendo: está feito, está consumado, agora saiu o tempo de Deus dar galardão aos profetas, aqueles que pregam, aqueles que não têm vergonha de falar a verdade, aqueles que lutam contra a carne, aqueles que lutam contra os pecados, aqueles que lutam contra todas as coisas para poder o nome de Deus ser exaltado. Essas pessoas serão, sim, elas serão respeitadas, elas serão justificadas por Deus, porque está escrito que chegou o tempo de Deus dar galardão ao povo que ele levanta, ao povo que ele unge, ao povo que ele escolheu para fazer essas coisas. Então, este é o nome do Senhor, este é o projeto do Senhor, este é o tempo do Senhor, e por isso eu deixo esse recado para você aqui agora. Eu não quero que você saia daqui, porque o apóstolo vai falar aqui com você, e eu tenho certeza que tudo aquilo que ele falar aqui vem de Deus, é algo que também resume ao que nós estamos passando, ao que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que nós não podemos em nenhum momento gastar o nosso tempo com futilidade. Então, se você está ouvindo essa live, permaneça, porque nós voltaremos, nós permaneceremos nessa live aqui. Nós não vamos desligar ela agora, nós vamos continuar, porque ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer aquilo que tem a responsabilidade de ser dito, aquilo que precisa ser dito. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui uma proteção para que a gente arrume aqui o lugar para que possa, então, o apóstolo falar aqui grandemente e com a autoridade de Deus aquilo que ele está trazendo para nós aqui, aquilo que ele está nesse momento sendo usado por Deus para falar. Então, permaneça, não saia,
porque eu sei, eu tenho certeza que Deus tem um compromisso grande com aquilo que Ele fala, um compromisso grande com aquilo que Ele revela, e eu tenho certeza que nós, como reinistas, somos um povo que temos a responsabilidade de falar e não calar. Então eu quero que você dê uma salva de palmas aí, pode aplaudir, porque você está ouvindo palavras de vida e palavras de verdade para aquilo que esteja agora acontecendo, para aquilo que esteja nesse momento sendo feito. Essa salva de palmas vai para o Senhor, porque Ele tem cuidado do povo dele, Ele tem feito as coisas acontecerem, se cumprirem, e eu tenho certeza que nós continuaremos a receber a direção dele, de Deus, para poder vivenciar momentos tão grandiosos, momentos tão grandes como estes que nós estamos vivendo, momentos tão importantes de transformação como os que nós estamos vivendo. Por isso eu sei que nós não devemos em nenhum momento deixar de crer ou deixar de escutar aquilo que Deus está falando e aquilo que Ele está fazendo. Então eu tenho certeza que o apóstolo tem algo a falar aqui e nós vamos continuar a ouvir aquilo que ele tem para falar e continuaremos na presença de Deus aqui para ouvir as boas novas que Deus tem para falar. Pode cumprimentar aí e falando, pai. Vamos lá, João. Quero cumprimentá-los com uma boa noite, ou com o meu boa noite, né? Com a paz de nosso Senhor. Irmãos e ouvintes, o momento não é um momento de alegria, é um momento de alegria pela esperança de terminar a situação em que estamos nela. Mas não é momento de, às vezes, a gente até pregar uma pregação que possa vir a precisão de falar duramente sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre alguma organização e etc., porque o momento não é de dureza, mas é um momento de humildade de coração e de sujeição, acima de tudo, a Deus. Havia preparado ou me tocado a falar de alguma coisa que não é bem o que eu vou falar agora, mas, orando ao Senhor, eu parti para outra direção, porque, na realidade, são muitos os segmentos de estudos da Palavra de Deus. São, quer dizer, podemos dizer, inesgotáveis. Se bem que cada segmento conduz a pessoa, às vezes, ao mesmo ponto, que, em nosso caso, ao reino de Deus que está chegando, trazendo alegria, mas trazendo também a sua justiça. Podemos dizer que pouca gente, ou quase nada, está falando doutrinariamente do segmento em que a gente vai falar aqui. Vamos falar aqui sobre a 7ª trombeta de Apocalipse, coisas que nem é cogitado pelas igrejas. Às vezes a pessoa lê, aprecia, pensa uma coisa, pensa outra, mas não tendo saída para uma interpretação saudável ou então correta, desiste. Mas estamos aqui para falar da 7ª trombeta, que são 7 trombetas em Apocalipse, mas vamos falar da última trombeta, da 7ª trombeta. As trombetas de Apocalipse, elas desdobram a história
em seu aspecto militar, revelando sucessos e derrotas das nações através dos anos, dos séculos. E também comprometendo a jornada da Igreja de Cristo através dos séculos. E como as 7 trombetas, elas se desdobram ao longo de toda a história política de tempos para cá, envolvendo também a história da Igreja, porque o papel da Igreja não seria apenas falar de filantropia, falar de um aspecto social, não, mas o papel dela, por obrigação, é conduzir um povo através de ensinamentos até chegar ao final prometido pelo Senhor, que é a vida eterna no reino de Deus. Seria bom se discorrêssemos sobre as 7 trombetas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. Mas isso gasta muito tempo. E porquanto vamos falar só da última, que fala do estabelecimento do reino de Deus. Desculpe porque eu estou meio gripado, mas longe daquilo que estão chamando de coronavírus, né, irmãos? Eu já estava meio gripado já há uns 10 dias. E essa gripe, quando me pega, às vezes me toma alguns dias de tempo, né? E está em Apocalipse, no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 15. Lemos assim: E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu uma grande voz que dizia: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Foi a voz que João ouviu na visão quando o 7º anjo tocou a sua trombeta. E tocando o 7º anjo a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E então os 24 anciãos que estão assentados diante do trono de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Amém. Estes 24 anciãos que João viu, assentados, esperando o estabelecimento do reino de Deus, para ver a alegria do seu povo, do povo de Deus, não se trata de anjos, porque quando se fala de anciãos, não está falando de seres angelicais, mas está falando do ser humano, de homens. Como o livro de Apocalipse é quase total o seu conteúdo de representação simbólica, então isto aqui também faz parte da simbologia do livro. Esses 24 anciãos, na realidade, eles, pela ótica divina, na visão de Deus, eles permanecem diante dele. Fala das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó e dos 12 apóstolos.
tanto os 12 filhos de Jacó, os profetas, como também os 12 apóstolos esperavam o reino de Deus, eles se ansiavam em ver ou haver o estabelecimento do reino de Deus. E eles morreram. Abraão começou a falar do reino de Deus e passou isto para Isaque, que conviveu com seu pai, e também para Jacó, seu filho, e para os 12 filhos de Jacó. Isso ficou na mente, na mentalidade de todos os profetas, à espera do estabelecimento do reino de Deus para dominar o mundo e mudar a história também do mundo. E como morreram tanto os 12 filhos de Jacó, que eram as raízes do povo de Deus, e também os 12 apóstolos morreram esperando o estabelecimento do reino de Deus. E agora, simbolicamente, o apóstolo João viu a alegria de Deus de ver que as memórias daqueles 24 anciãos, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, estão diante dele, aguardando há muitos anos, há séculos, o estabelecimento do reino de Deus. Para que os ouvintes entendam bem isso aí, encontramos lá em Gênesis, quando Deus perguntou para Caim, Caim, onde está o teu irmão? E ele disse, não sei. Eu não sou guardador de meu irmão. E ele havia matado a Abel. Aí Deus respondendo disse-lhe, o sangue de Abel, seu irmão, clamas a mim, desde a terra. O próprio Deus disse a Caim que o sangue de Abel clamava diante dele, diante de Deus. Se o sangue de Abel, simbolicamente, clamava por vingança, o sangue e as memórias dos 24 anciãos aqui citados clamam desde a época de suas vidas, eles continuam clamando a Deus pelo estabelecimento do seu reino para trazer alegria ao seu povo e mudar a história do mundo. Eu creio que vocês que estão ouvindo entenderam um pouco sobre esses 24 anciãos clamando aqui. Aí eu ouvi, ele viu os 24 anciãos diante de Deus, simbolicamente falando, que clamavam dizendo, graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, que tomaste o teu grande poder e reinastes. Reinar é dominar. Quer dizer, Deus viu diante dele, com o estabelecimento do reino, que era uma profecia para o futuro. O próprio João ouviu e viu a alegria de Deus de cumprir a esperança dos 12 filhos de Jacó e dos 12 apóstolos, que era o estabelecimento do reino de Deus. Tudo no futuro. Isso aqui tem 2000 anos que João teve essa visão e ouviu isto e viu. A seguir, João viu o seguinte, e as nações se iraram, mas veio sobre ela a tua ira. Não é a sua ira, a tua ira, falando de Deus. E as nações se iraram, e veio sobre elas a ira de Deus. Olha, irmãos, a sétima trombeta, ela assinala o estabelecimento do reino de Deus. Ao som da sétima trombeta, o reino de Deus seria estabelecido. E ao som da sétima trombeta, já lemos, o reino de Deus, as nações, os reinos do mundo melhor.
ao som da sétima trombeta, os reinos do mundo teriam que vir para o domínio de Deus. João viu, e os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Deus e do seu Cristo. E ele, Cristo, reinará para todo sempre. E as nações se iraram, as nações não vão gostar. As nações, mesmo vendo que não há como contradizer o estabelecimento e nem opor o estabelecimento do reino de Deus, elas vão se reunir e se irar contra o acontecimento, contra a verdade chegando. Mas não adianta. Aí João viu que a ira de Deus desceu sobre elas, sobre as nações. Não vai ser fácil para as nações. Mas veio sobre elas a tua ira, a ira de Deus. E veio também o tempo dos mortos serem julgados. E o tempo de dar o galardão aos profetas e aos santos. E veio também o tempo de dar o galardão aos profetas e aos santos. E o tempo de destruir os homens que destroem a terra. Irmãos, quando tocasse a sétima trombeta, chegaria o tempo dos juízos de Deus serem derramados. Primeiro derramado sobre as nações, porque elas não vão gostar. Elas não vão gostar de saber que vão ter que se sujeitar ao reino de Deus. Elas verão isto, mas virá sobre elas a ira de Deus, através de pragas, através de juízos, porque nesse tempo chegaria vários tempos, vários momentos de acontecer juízos de Deus. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Aí João viu o seguinte: e abriram-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo. E então houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grandes saraivas. Olha aí. E João diz que e abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do concerto, a arca da aliança, foi vista no seu templo. Ele não disse, eu vi a arca do Senhor no seu templo lá no céu. Não é isto. Ele diz, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do concerto foi vista no seu templo. Irmãos, a arca da aliança não está nos céus. A arca da aliança, a palavra arca significa uma grande caixa. A arca da aliança é uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora, obra e feitura humana. Jamais ela seria levada para os céus. Ela não está nos céus. João disse, e abriu-se no céu o templo de Deus. Ele foi orientado, ele não escreveu na hora que ele teve as visões. Não, ele teve as visões lá na ilha de Pátimo. Ele estava lá degradado como criminoso político para ficar lá até morrer de fome ou ser então comido pelas feras marinhas, ou marinhas, né? Depois que ele saiu de lá, é que ele foi escrever e registrar as suas revelações. Aí então teve tempo de Deus o advertir através de anjos para escrever assim, assim e etc. Esconder algumas coisas, esconder as pontas, porque algumas coisas ele não poderia escrever como realmente era, porque não era tempo das revelações. Era tempo de receber visões, mas não era um tempo de serem reveladas. Se João dissesse
E abriu-se na terra o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu tempo. Se João tivesse registrado ou escrevido assim, os arqueólogos já haviam revirado o mundo todo em busca da Arca da Aliança. Por isso que ele diz, e abriu-se no céu o templo de Deus, para então esconder os seus segredos, para que a especulação não tivesse então segmento aqui em cima do que João escrevesse. Mas ele diz, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo. Significa que abriria-se na terra o templo de Deus e a arca do concerto seria vista no seu templo. E nesses dias, então, havia de haver relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas caindo dos céus. Isto vai acontecer. As saraivas dos céus são literais, mas os terremotos, vozes, trovões não são literais. Nem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nem as duas guerras mundiais abalaram o mundo tanto como o mundo será abalado com a chegada do reino de Deus. E foi então descrito aqui como um grande terremoto chacoalhando as nações, abalando as nações. Mas não é, nesse caso, terremoto literal. Não. E nem os trovões literais, também não. Tem trovões aí, como diz, de todos os portes que tem acontecido. Saraivas significa aqui literalmente e também simbolicamente. Diante do estabelecimento do reino de Deus, que virá para ficar, para dominar as nações, então os governantes e o mundo todo sentirá como se Deus tivesse despejado saraivadas de pedras sobre eles, no aspecto simbólicos. Mas, afinal, haverá derramamento de pedras mesmos do céu sobre exércitos que virão para perseguir o reino de Deus. Aí já é outro estudo. Já não será concluído aqui no estudo da sétima praga, mas no estudo que chamamos de o estudo do Gog e Magog, que é muito debatido pelas religiões ou pelos teólogos, mas pouco ou quase nada é entendido. Nessa época, Deus desencadeará pedras de saraiva dos céus sobre, então, exércitos, chefiados por Gog, assim chamado nas profecias, para atacar o reino de Deus, depois de estabelecido. Mas, como já falei, isso não é um estudo emendado aqui no da sétima trombeta. É só porque João falou das saraivas, porque elas fazem parte da ira divina sobre as nações que se arriscarem a vir contra o reino de Deus. Porque vai haver perseguições contra o reino de Deus, porque ele próprio permitirá. Aí, nesse caso, as nações vão ser destruídas ao peso da saraivada de pedras, literais mesmo, que serão derramadas nos céus. E isto ainda vamos dar esses estudos ainda em tempos futuros aí. Mas aqui só falamos do estudo da sétima trombeta. Podemos até repetir, porque é bem curto aqui o relato. E tocando o sétimo anjo a sua trombeta, que é a sétima trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam, ele ouviam,
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Deus e do seu Cristo. E ele, Cristo, reinará para todo sempre. A primeira coisa que vai acontecer ao som da sétima trombeta é, então, a chegada do reino de Deus. O reino de Deus deveria chegar, deveria vir. O próprio Jesus avisou que o reino de Deus viria para dominar as nações e ele viria pessoalmente para sentar no trono de Davi, como disse o anjo Gabriel, para reinar eternamente. Ele mesmo disse, quando o Filho do Homem vier, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações estarão ao redor do trono. Ele disse trono, porque onde há trono, há reino. E onde há reino, há rei. E cidadãos do reino. Então ele diz, e quando o Filho do Homem vier, naturalmente ele sairá da destra de Deus nos céus e virá em direção à terra. E então ele se assentará no seu trono de glória, trono de fama, de brilho, e todas as nações estarão por aqui, estarão ao redor do Brasil, porque o reino será estabelecido no Brasil. E todas as nações estarão ao redor do reino, ao redor do trono. Isso não é arrebatamento da igreja. Para que, então, as nações estivessem ao redor do trono, elas estariam ao redor do reino. E todo reino tem o seu território. E o reino de Deus terá o seu território, que será o território brasileiro. É até dito que Deus é brasileiro. E realmente ele preparou o Brasil para hospedar o seu reino. Ele não preparou o Brasil para receber o reino de Deus. Não. Porque na época em que ele programou o reino, não havia Brasil. Havia aqui o território, havia as terras ocidentais. Mas ele veio preparando o Brasil, tanto é que o Brasil é o único estado, o único país que habita, onde habita uma mixigenação humana. Todas as nações, tem gente aqui de todas as nações. Cumprindo também o que Jesus falava e que ninguém entendia. E virão, e ele havia de enviar os anjos, quer dizer, os pregadores do reino, os pregadores da mensagem do reino, os pregadores do estabelecimento do reino, através do som da sétima trombeta. E esses pregadores, ele chamou de anjos, porque anjo é um termo grego de mensageiro, ministro e pregador. Então Jesus havia de enviar primeiro os seus anjos, os seus pregadores da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E através da mensagem, os pregadores do reino haviam de ajuntar, através da mensagem do reino, ajuntar todos os seus escolhidos, vindo de uma a outra extremidade da terra. Vindo para onde? Para o Brasil, para juntar-se no território do reino de Deus, para que então aqui fosse feita a apuração e no final ele derramaria a sua ira e destruiria, ou destruirá, todas as nações ao redor do reino. Numa palavra, Jesus disse, e enviará o Filho do Homem e os seus anjos, e quando o Filho do Homem vier em poder, em revelações, então ele enviará os seus anjos pregadores, e eles ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Ajuntar não é levar para os céus, é ajuntar em um determinado lugar. Serão ajuntados no Brasil, no reino de Deus.
Noutra parábola ele disse assim: e ordenará o Filho do Homem os seus anjos. Aí esses anjos agora já não se fala, não se trata de mensageiros, de ministros, de pregadores. Porque anjos representa pregador, mensageiro e ministros, bom ou mal, e nem sempre um ser celestial. Havia os anjos de Azazel, eles são ministros, assim como os anjos de Deus são ministros, e eles são pregadores, tanto os anjos de Deus quanto os agentes do diabo também são ministros. Paulo disse: não sabeis vós que os anjos de Deus são ministros. Então, numa parábola, Jesus assegurou que ele enviaria os seus anjos, os seus pregadores, os seus ministros, pregadores da mensagem do Evangelho do Reino de Deus, e não do Evangelho da graça. São dois evangelhos: o Evangelho Redentor da graça e o Evangelho do Reino de Deus, embutido no Evangelho popular da redenção, a que todos têm acesso. Mas ao Evangelho do Reino de Deus, que deveria trazer revelações do seu reino e etc., ninguém teve acesso até hoje. Não, mas deveria ter acesso para então anunciar o Evangelho do Reino de Deus com a sua mensagem restauradora, não redentora, mas restauradora do povo de Deus e de todos que aceitá-la. Então, na outra mensagem, voltando um pouquinho, aqui não é um estudo, é uma pregação. Numa mensagem ele diz: enviará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Ajuntarão em um lugar, já falei. Na outra mensagem ele diz: e ordenará o Filho do Homem os seus anjos ministros do reino. E eles arrancarão do seu reino tudo que comete iniquidade e mentiras, e os lançarão nas trevas exteriores, nas terras exteriores, quer dizer, as terras no exterior do reino de Deus, no exterior do Brasil. E eles serão arrancados do seu reino e lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvido, ouça, ele dizendo. Irmãos e amigos que nos ouvem, a mensagem da sétima trombeta nos conduziu até aqui, até que tivemos que falar do som da sétima trombeta, que é isto aqui. Isso que a gente está falando faz parte do som da sétima trombeta. Quer dizer, trombeta, elas têm a palavra trombeta significa mensagem, representa guerra, batalhas, e representa também mensagens. Tocai, pois, a trombeta em Sião, e despertai os seus moradores. Isto fala da trombeta, da mensagem de despertação. Nós estamos começando a trocar a sétima trombeta. Os anjos de Deus estão saindo, estão batendo asas para sair, levando a mensagem da sétima trombeta, avisando que o reino de Deus está chegando. Aqui um pouco atrás, ou na frente um pouquinho, está dizendo assim: João viu três anjos voando sobre a terra, anunciando três anúncios.
Esses anjos, às vezes o anjo representa, em alguns casos ele representa mensageiro, representa pregador, ministros. O anjo, como já falamos, é um termo grego de mensageiro, pregador e ministro. Bom ou mal. Porque existem mensageiros do mal, pregadores do mal e ministros do mal. E nem sempre um ser celestial. E aqui, nessa passagem aqui, João descreve 3 anúncios, 3 mensagens, como se fossem anjos voando sobre a terra. Ele diz: e vi um anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para proclamá-lo a todos que habitam na terra, com grande voz, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este anjo não é anjo. Ele descreve aqui a própria mensagem em difusão sobre a terra. Esse anjo aqui, ele é a mensagem da 7ª trombeta também. Porque as revelações apocalípticas, elas são interligadas. Uma depende da outra para que ela mostre os seus valores. Este anjo aqui, ele está anunciando o evangelho do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, trazendo juízo. E ele voava pelo meio dos céus, a própria mensagem em difusão, em cima de anjo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Olha, essa mensagem não é dirigida ao mundo. Ela é dirigida ao povo de Deus. Aquele povo que não dá mais glória a Deus. Aquele povo que esqueceram ou que esqueceu de dar glórias a Deus. É para esse povo que essa mensagem seria enviada. E vi um anjo, uma mensagem em difusão debaixo do céu e sobre a terra, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. O povo de Deus, os evangélicos em geral, perderam o temor de Deus. Daí a necessidade de Deus começar com pragas, para sensibilizar o povo em geral. E então a mensagem diz: temei a Deus, tenha temor de Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Irmãos e amigos, eu vou falar sobre só a primeira mensagem. Aqui são 3 mensagens em difusão, soando sobre a terra. Mas vamos falar só dessa, que fala sobre o juízo de Deus chegando. Agora, às vezes, a pessoa lê, pensa que João viu um anjo batendo asa debaixo dos céus e gritando. E ele conduzia o evangelho eterno. Escute bem isto aí. Por que o evangelho eterno? É dito por muitos pregadores e teólogos, às vezes, que esse anjo é anjo de Deus mesmo, que virá após o arrebatamento da igreja, anunciando um outro evangelho, um evangelho vindo lá dos céus, o evangelho dos eternos, vindo da eternidade. Não, ele está anunciando o evangelho que seria anunciado aos homens. É este aqui, é o evangelho, a Bíblia Sagrada. Por que o evangelho eterno? Faz parte também do som da 7ª trombeta. Porque o evangelho de Noé, a palavra evangelho significa mensagem, quer dizer, boas novas, mensagem de boas novas. Mas existe o evangelho com uma mensagem, não de boas novas, mensagem de juízo, mas ele também é evangelho. O evangelho de Noé conduzia uma mensagem de juízo sobre a raça humana corrompida. É dito como o evangelho de Noé. Mas o evangelho
conduzindo o juízo de Deus, anunciando a sentença da humanidade corrompida. Abraão, depois do dilúvio, ele não viveu o evangelho. Não havia evangelho na época de Abraão. Abraão vivia as regras que recebia de Deus no dia a dia. Deus dizia, faça isso, Abraão, ele fazia. Faça aquilo, fazia. Mate o seu filho, ele ia matar. Vai isso, vai para aqui, vai. Então, eram ordens do dia a dia que ele cumpria, ouvidas de Deus. Mas não havia um evangelho propriamente dito. Os anjos pregaram para ele. Pregou a graça para Abraão, mas não estabeleceu evangelho nenhum. Aí depois chega Moisés trazendo o evangelho da lei. Podemos chamá-lo de evangelho da lei. E esse evangelho da lei, ele deveria dar lugar ao evangelho da graça. Um evangelho substituindo o outro. Cada evangelho sofrendo emendas por outro evangelho. Aí o evangelho da lei, ele foi substituído pelo evangelho da graça, o evangelho redentor. Ele sofreu uma grande emenda estabelecida ou feita por Jesus Cristo. E esse evangelho da graça, o evangelho redentor da graça, ele havia de ser também, ele havia de sofrer uma emenda, havia de ser substituído por um outro evangelho, pelo evangelho do reino de Deus, o evangelho da restauração e juízo, que não sofreria outra emenda, que não sofreria emendas nenhumas, mas seria um evangelho eterno. Não teria outro evangelho, não viria outro evangelho para substituí-lo. É casos de dar aplausos para Jesus, não é, irmãos? Claro. Então, esse evangelho aqui, ele disse, João viu um anjo voar sob os céus, e ele conduzia o evangelho eterno para proclamá-lo a toda a nação e a todos os homens, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Quer dizer, esse evangelho era o evangelho de juízos, quer dizer, do juízo final. Jesus falou de 3 juízos. Do juízo anunciado por Noé, que foi elegido ou eleito como juiz de Deus, para julgar o mundo e estabelecer a sentença. Foi Noé. E depois Jesus citou o juízo de Sodoma e Gomorra. Falou também do juízo de Sodoma e Gomorra, cujo juiz foi Ló. Ló foi eleito como juiz de Deus para anunciar o julgamento de Sodoma e Gomorra, dando a sua sentença. Aí Jesus concluiu dizendo, assim será também nos dias do Filho do Homem. Havia de aparecer um evangelho de juízo, aparecer pregadores, um anjo, uma mensagem do evangelho do reino de Deus, trazendo o julgamento final. Então, Jesus falou de 3 julgamentos divinos. O julgamento de Noé, o julgamento de Ló, feito por Ló, e o julgamento final, feito pelo evangelho do reino de Deus, cuja mensagem seria de juízo e de sentenças. E aqui podemos colocar uma vírgula nessa mensagem, nessa pregação, para que ela esteja completada com uma sequência para o seu final. E quero aqui terminar as minhas palavras, meus irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.